Após passar vários dias em Austin visitando amigos, eu estava pronto para a longa viagem de volta para minha casa na Louisiana. No meu último dia, meu velho amigo Tom respondeu a uma das minhas histórias no Instagram, perguntando quando eu partiria. Quando eu disse hoje, ele me informou que morava a apenas 1 hora de Austin, convenientemente na minha rota para casa. Fazia anos que eu não via Tom, e a chance de nos reconectarmos parecia ótima. Ele sugeriu que eu passasse por lá, e eu concordei prontamente. Meu GPS indicou uma viagem de 1 hora e meia até o endereço de Tom. Éramos amigos no ensino médio, mas perdemos o contato após a formatura, mantendo apenas uma conexão superficial através das redes sociais. Ao chegar, notei que sua casa tinha um ar antigo, não estava em mau estado, apenas envelhecida. A varanda de madeira rangeu sob meus pés, e quando Tom abriu a porta, fui recebido pelo cheiro de madeira velha e um aroma rústico, como uma cabana na floresta. Tom me recebeu com um abraço caloroso, provando que algumas amizades permanecem inalteradas pelo tempo. O interior da casa era tão vintage quanto o exterior. A mobília parecia ser dos anos 70 e cada passo no piso de madeira ecoava com um leve rangido. Tinha um charme texano, quase como entrar em uma cápsula do tempo. Sentamos em sua sala de estar, bebendo uísque e colocando o papo em dia. Por volta das 17 horas, um drink virou vários, e logo eu estava consideravelmente embriagado. O calor do álcool fez o ambiente parecer menor e mais acolhedor, mas também mais pesado. As horas voaram. Estávamos nos divertindo tanto que, eventualmente, Tom fez a pergunta que eu esperava. Cara, você tem uma longa viagem pela frente. Por que não passa a noite aqui? Eu hesitei, mas ele estava certo. Eu não estava em condições de dirigir. Boa ideia, eu disse, perguntando se poderia dormir no sofá. Não, eu tenho um quarto de hóspedes, ele respondeu. Não é nada demais, mas é melhor que o sofá. Depois de comermos comida chinesa que pedimos, ele me levou por um corredor curto até o quarto de hóspedes. Eu estava tão bêbado que mal prestei atenção ao quarto, lembrando apenas que o ar estava parado, como se o cômodo não fosse usado há muito tempo. Mal tive tempo de registrar o ambiente antes de desabar na cama, exausto. No meio da noite, acordei com a boca seca e a cabeça girando. O quarto estava escuro, exceto por um pouco de luar que entrava pelas persianas. Foi quando vi. No canto mais distante do quarto, pendurado na porta do armário, havia algo. A princípio, parecia um longo casaco preto em um cabide, mas à medida que meus olhos se ajustavam, a forma parecia errada. Tinha uma parte superior larga, quase como ombros, e a maneira como estava pendurado parecia mais uma silhueta do que tecido. Meu coração martelava no peito. Eu não me lembrava de ter visto aquilo quando entrei, mas eu estava bêbado. Tentei ignorar, virei-me e fechei os olhos com força, dizendo a mim mesmo que era apenas um casaco. Mas não consegui resistir a espiar novamente. Ainda estava lá. Não sei quanto tempo depois, acordei de novo. Desta vez, foi um som que me despertou. Um rangido lento e suave, como alguém pisando com cuidado em um piso de madeira antigo. Meus olhos se abriram bruscamente. O quarto estava mal iluminado pelo amanhecer. Olhei para o canto. O casaco havia sumido. Sentei-me tão rápido que minha cabeça girou, uma mistura nauseante de medo e álcool percorrendo meu corpo. Escaneei o quarto, mas não havia nada no canto além de uma porta de armário vazia. Joguei as cobertas para o lado e corri para o quarto de Tom. Ele estava roncando, completamente alheio ao meu pânico. Levei um tempo para acordá-lo. O casaco, eu disse, ofegante. Aquele no quarto de hóspedes. Ele me olhou, confuso. Que casaco? O sobretudo preto que estava pendurado na porta do armário parecia uma pessoa. Tom sentou-se, agora mais desperto. Cara, eu não tenho um sobretudo, e nem tenho um cabide naquele quarto. Eu o encarei, esperando que ele dissesse que era uma brincadeira, mas sua expressão permaneceu séria. Nós voltamos para o quarto e eu apontei para o local exato.
Ele coçou a cabeça, sugerindo que eu poderia ter sonhado, mas eu insisti, com a voz trêmula. Eu sei o que vi. Acordei e estava lá. Acordei de novo e tinha sumido. Nós vasculhamos a casa, mas não encontramos nada fora do lugar, nenhum sinal de entrada forçada ou casacos estranhos. Tom tentou me convencer de que foi um estado de sonho, e uma parte de mim queria desesperadamente acreditar nisso. Assim que o sol nasceu, peguei minhas coisas e fui embora, sentindo-me quase culpado por deixá-lo sozinho. Durante toda a viagem de volta, minha mente voltava àquela figura semelhante a um casaco. Talvez Tom tenha feito uma piada cruel, mas ele nunca admitiu. Ou talvez houvesse outra pessoa naquela casa, me observando dormir, que decidiu sair antes do amanhecer. Aos 16 anos, sem carro, eu dependia de caronas ou caminhadas. Em um fim de semana, fui a uma pequena reunião na casa da minha amiga Hayley. Minha mãe, que também ia sair, disse que eu talvez precisasse voltar a pé. Na casa de Hayley, as coisas ficaram estranhas quando alguns garotos da nossa escola apareceram, incluindo um com quem eu tinha um histórico complicado. Hayley tinha tentado bancar o cupido, mas a situação era muito desconfortável, então decidi ir embora. Enquanto eu caminhava para casa, trocando mensagens irritadas com Hayley, percebi passos atrás de mim. Virei-me e vi um homem de meia idade com o capuz levantado. Ele sorriu e perguntou como eu estava. Respondi brevemente e continuei andando, mas ele continuou me seguindo, mantendo a mesma distância a cada esquina que eu virava. Bela noite, não é? Sim, respondi, andando um pouco mais rápido. Minha ansiedade aumentou a cada palavra que ele dizia. Você é do bairro? Não, respondi secamente. Então, ele disse algo que gelou meu sangue. Não vou te machucar. Você mora perto da escola primária, certo? Virei-me e seu sorriso agora parecia sinistro. Deixe-me em paz. Comecei a correr. Ouvi-o correndo atrás de mim. Comecei a gritar por socorro e ele gritou: "Cala a boca, sua!" Meus gritos o assustaram e ele fugiu. Um casal saiu de casa e esperou comigo até que Brandon, o mesmo garoto que eu estava evitando, chegou para me buscar. Em casa, minha mãe não estava, então convidei Brandon para entrar. Mais tarde, ouvimos passos circulando a casa e o portão do quintal se abrindo. Olhamos pela janela do meu quarto no andar de cima e da escuridão, uma voz masculina disse: "Estou vendo vocês aí em cima." Brandon gritou que estávamos chamando a polícia, e foi o que fizemos. A polícia chegou e ficou de vigia por algumas horas. O incidente me deixou tão apavorada que minha mãe instalou um sistema de segurança completo. Cerca de um ano depois, nós nos mudamos. Ela não suportava me ver vivendo com medo constante naquela casa. Nunca descobrimos quem era aquele homem, mas o fato de ele saber onde eu morava e ter me seguido até lá é uma realidade assustadora que nunca esquecerei. Esta é uma memória da minha infância que ainda me assombra. Eu tinha 6 anos e meu irmão Keith, 8. Tínhamos um horário rígido para dormir e nosso pai era muito severo. Uma noite, acordei com Keith me chacoalhando, sussurrando para eu ficar quieto e ouvir. Era a voz da nossa mãe nos chamando do andar de baixo, mas era um sussurro estranho e baixo. Eu estava prestes a me levantar, mas Keith me parou, insistindo que não era ela. Irritado, eu disse a ele para parar de me assustar. Fui até a porta do nosso quarto, que dava para um pequeno corredor e a escada para o andar de baixo. Com o ouvido na porta, ouvi a voz mais claramente. Era a voz da nossa mãe, mas algo estava errado. "É a mamãe", eu disse a Keith. "Não, não é", ele respondeu. Confiante, destranquei a porta da escada e a abri lentamente. No pé da escada, a silhueta de uma mulher era claramente visível. Um frio na barriga me disse que não era minha mãe. Ela me viu e disse: "Olá, querido, desça." Bati a porta, tranquei-a e voltei para o nosso quarto, trancando aquela porta também. Comecei a chorar enquanto Keith repetia: "Eu te avisei."
Contamos até 3 e começamos a gritar e a pisotear o chão o mais alto que podíamos. Nossos pais subiram correndo, inicialmente irritados com a porta trancada, mas viram nosso pânico genuíno. Minha mãe nos garantiu que não estava no pé da escada e não tinha nos chamado. Parecia que ela e meu pai sabiam mais do que diziam. Enquanto nosso pai descia para investigar, minha mãe nos disse para trancar as portas, algo que ela nunca tinha dito antes. Mais tarde, vimos um carro de polícia lá fora. Nossos pais nunca nos disseram quem poderia ter sido, sempre descartando o incidente como um intruso aleatório. Mas essa explicação nunca fez sentido. Como um intruso aleatório saberia nossos nomes? Isso aconteceu quando eu tinha 18 anos, durante uma viagem com meus pais e minha amiga, que chamaremos de Ana, pela Suécia. Nosso plano era visitar um parque temático e ficar em um acampamento, mas não tínhamos feito reserva. Chegamos à cidade do parque temático, mas nossa busca por um acampamento foi inútil. Um grande torneio de futebol havia ocupado todos os lugares. Nossa única opção era encontrar um local na natureza. Encontramos uma área de estacionamento em uma reserva natural, e depois que uma caminhante nos garantiu que era um bom lugar, decidimos montar nossas barracas ali, em um pequeno estacionamento de cascalho cercado por uma floresta. Enquanto preparávamos nosso acampamento, notei um carro solitário e dilapidado estacionado mais longe. Achei estranho, pois já era noite e não havia mais ninguém por perto. Meus pais dormiam em uma barraca e Ana e eu em outra. Por volta da meia-noite, enquanto rolávamos o TikTok, ouvimos um som metálico agudo vindo da direção do carro abandonado, como se uma pá tivesse sido jogada no cascalho. Em seguida, ouvimos o que parecia ser uma pá sendo jogada no porta-malas de um carro, o som do porta-malas batendo e um carro acelerando para longe. Nossos corações batiam forte. Mandei uma mensagem para um amigo de uma cidade próxima, e sua resposta me gelou. A praia próxima era conhecida por atividades criminosas. Cerca de 10 minutos depois, quando começávamos a nos acalmar, um grito gutural e aterrorizante de um homem ecoou pela floresta. Horrorizada, liguei para minha mãe, que disse que não tinha ouvido nada. Então, no silêncio que se seguiu, ouvi passos. Alguém estava andando furtivamente ao redor de nossas barracas. Ana e eu ficamos congeladas de medo. Os passos circularam nossa barraca, depois a dos meus pais, e pararam perto do nosso carro. Por um momento, houve um silêncio total. Então, o mesmo carro de antes voltou, seus faróis iluminando nossas barracas. Ousei espiar pela janela da barraca e vi a porta do carro bater antes que ele acelerasse novamente. 5 minutos depois, um carro de polícia passou em alta velocidade na mesma direção. O resto da noite foi silencioso, mas estávamos tão abaladas que fomos para o carro trancado por segurança. Por volta das 5 da manhã, exaustas, voltamos para a barraca e finalmente dormimos. Na manhã seguinte, minha mãe revelou que também tinha ouvido os passos e, perto de sua barraca, uma respiração pesada, como a de um filme de terror. Arrumamos nossas coisas e saímos o mais rápido possível. Mais tarde, pesquisei sobre a floresta e descobri que, pouco antes de nossa visita, um homem havia sido assassinado ali e 2 homens haviam desaparecido daquela mesma praia. Até hoje me pergunto, quem gritou naquela noite? E quem era a pessoa que nos observava na escuridão?